salve pessoal, tudo bem? Eu sou o professor William, estamos iniciando aí a nossa quinta semana de estudos em casa, já estamos aí há mais de um mês nessa parceria e hoje eu vou trazer para vocês uma revisão dos assuntos que nós trabalhamos aí durante esse tempo, tá ok? Então lembrando que lá no início nós falamos um pouquinho sobre funções, né, de forma geral, que é uma função, alguns exemplos de função, e aí depois nós concentramos os nossos esforços ali no estudo da função afim, tá ok? Então é nesse ponto aí que nós vamos trabalhar hoje. E para fazer isso eu selecionei uma questão, a questão de número 12, lá da página 39 do livro de atividades, tá? Então pega lá o livro de vocês, o livro de atividades, vai lá na página 39 e a questão 12 diz o seguinte: com base em cada gráfico a seguir, determine a lei de formação da função afim representada. Então no item A nos é apresentado esse gráfico aqui, tá ok? E aí eu já quero aproveitar olhando para esse gráfico para lembrar a primeira coisa aí que nós vimos em relação à função afim, né? Uma das coisas, né, que a gente viu aí em relação à função afim, que é o gráfico da função afim. O gráfico da função afim, ele sempre vai ser uma reta, tá? O que vai mudar é a posição dessa reta conforme a gente vai variando ali os parâmetros, tá ok? Então sempre vai ser uma reta, beleza? Então isso aí é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês. Em segundo lugar, né, a função afim, ela é representada algebricamente da seguinte maneira, né? Então a segunda coisa aí que eu quero relembrar com vocês é isso, que se disser que é uma função afim, ou se olharmos para o gráfico dela e esse gráfico for uma reta, nós já vamos saber que é o gráfico de uma função afim, o que nós vamos fazer? Nós vamos representá-la da seguinte maneira: f de x é igual a ax mais b, ou ainda que y é igual a ax mais b. Beleza? Então, aqui nós temos a representação gráfica, uma reta, e aqui nós temos a representação algébrica. Então, toda função afim é uma função que pode ser escrita dessa forma aqui, f de x igual a ax mais b, e o seu gráfico sempre vai ser uma reta. Eu repeti um monte de vezes isso, que o gráfico é uma reta, isso é bem importante. Então, toda vez que falar num problema lá para vocês que é uma reta, ou que tem um comportamento linear, né, coisas desse tipo, já é uma boa dica aí para vocês saberem que a gente está falando de função afim. E se está falando de função afim, a gente pode tratar ela algebricamente dessa maneira aqui. Beleza? Bom, pessoal, então, nesse item A, depois de lembrar aí, né, essas características iniciais aí, eu vou mostrar para vocês aqui uma estratégia, né, recordar com vocês uma estratégia para a gente determinar a lei de formação dessa função. O que é determinar a lei de formação? É a gente descobrir quem é esse A e esse B que tem aqui nessa forma geral, beleza? Então tem um parâmetro A que multiplica o x e um parâmetro B aqui, né, que é um termo independente, certo? E nós temos que determinar então esses dois parâmetros, aí a gente vai ter a chamada lei de formação dessa função, ok? Que é uma relação ali que vai trazer os valores de y em função do x, ok? Então vamos lá, a estratégia que eu vou trabalhar com vocês aqui é a seguinte: nós vamos escolher dois pontos nesse gráfico, tá ok? Nós vamos identificar dois pontos e utilizando esses dois pontos a gente vai organizar um sistema de equações. E aí resolvendo esse sisteminha a gente chega no A e no B aqui da nossa lei de formação, beleza? Então vamos lá, que pontos que a gente tem aqui no gráfico? Nós temos o ponto menos 1 para o x e 4 para o y, né? Como a gente está estudando função aqui, a gente pode representar esse ponto dessa maneira. Então podemos dizer que o f de menos 1, ou seja, o valor do y quando o x vale menos 1, ele vai ser igual a 4, tá ok? Então, ó, 4 para o x, desculpa, 4 para o y e menos 1 para o x, beleza? Então f de menos 1 é igual a 4. E nós temos também um segundo ponto aqui indicado, que é quando o x é 4, o y vale menos 1, ok? Então, o f quando o x vale 4, certo? O valor da função quando o x vale 4 é menos 1. Então, esses dois pontos aí, a gente vai utilizar então para determinar aí qual é a lei de formação dessa função, beleza? Então aqui, nesse caso específico, foi nos dado um gráfico e a gente pode identificar direto no gráfico esses pontos.
Tá? Pode ter questões em que esses pontos estejam mais escondidos, aí a gente tem que usar algumas outras estratégias, ou pode vir numa tabela, então pode ter valores numa tabela e a gente pode retirar esses pontos da tabela, mas assim, a estratégia é essa, identificar dois pontos, sabendo, é claro, que a função é uma função afim, então a gente vai identificar esses dois pontos e organizar agora um sistema da forma que eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Então assim, nós vimos o quê? Que a função afim ela pode ser escrita dessa forma aqui, ó. Y é igual a A vezes X mais B, ok? O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos substituir esse Y e esse X pelos valores que nós temos conhecidos aqui, que a gente encontrou lá no gráfico. Então observem aqui comigo. No lugar do X, vou usar o primeiro ponto aqui, ó. No lugar do X, eu vou colocar o menos 1. E no lugar do Y, eu vou colocar o 4. Tá? Então, quando o X for menos 1, o Y vai ser 4. Ah, e o A e o B? O A e o B é justamente quem a gente vai descobrir, beleza? Mas, mesmo sem saber quem é o A e quem é o B, nós sabemos que para x igual a menos 1, o valor da função aqui, o y, vai ser 4. Isso está lá indicado no gráfico, beleza? Então, essa é a ideia. A gente vai fazer isso nessa primeira equação e vai fazer a mesma coisa numa segunda, tá? Então, a gente vai usar esses dois pontos para poder descobrir o A e o B. Eu vou apagar aqui e deixar esse 4 lá do lado direito, só porque é mais comum aí, né? A gente é mais acostumado a fazer os cálculos desse jeito. Mas se quisesse deixar assim, não teria problema nenhum, tá ok? Eu só substituí dessa forma aqui para vocês verem da onde que está vindo essas informações, beleza? Então vamos lá. Vou deixar aqui da forma mais usual aí, que vocês são mais acostumados. Então vai ficar assim, menos 1 vezes A, que é o menos A. Então, ó, menos XA mais B é igual a 4. Então, x vezes A, menos 1 vezes A, mais o B vai ser igual ao y, que é o 4. Beleza? Bom, e aí, no segundo ponto, o que a gente tem? Que o x vale 4. Então, eu tenho 4 vezes o A, né, que é x vezes o A. Então, vai ficar 4A mais o B. Né, o B a gente não sabe nada sobre ele ainda. Ele vai ser igual a quanto? Quanto que é o y? Menos 1. Tá? E aí a gente chegou então nesse sisteminha de equações aí, com duas incógnitas para resolver. E agora vocês podem resolver da forma que vocês acharem mais conveniente. Tá? Eu vou usar aqui o método da adição, beleza? Então assim, no método da adição, só recordando aí com vocês, a ideia é somar essas duas equações de modo que desapareça uma das letras aqui, uma das incógnitas, né? Para a gente conseguir descobrir o valor da outra. Mas para fazer isso, a gente tem que fazer um ajuste aqui em uma delas. Né? Que ajuste é esse? Por exemplo, eu vou multiplicar essa primeira equação aqui por menos 1, beleza? Então, vamos fazer isso. Ah, pode fazer isso? Pode, desde que a gente multiplique todo mundo, né, da equação, dos dois lados aqui, eu posso multiplicar por um número real qualquer, beleza? Diferente de zero, claro, né? Porque senão ele vai zerar tudo aí, não vai resolver nada na nossa vida. Bom, então, menos 1 vezes menos A vai ficar mais A, vou fazer aqui em outra cor, aqui, então a gente está mudando os sinais. O mais B aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos B. E esse mais 4 que a gente tinha aqui, ele vai ficar menos 4. Beleza? Então tá aí. Mais A, menos B e menos 4. Bom, agora que eu fiz esse ajuste, né, isso foi intencional, se eu somar essas duas, olha o que vai acontecer. Menos B mais B é 0B. Então, vai sumir o B, que era justamente o que a gente queria. Então, vamos lá. Somando agora, depois que eu fiz esse ajuste. A mais 4A fica 5A. Menos B mais B, zerou aqui. Ótimo, é o que eu queria. Isso aqui vai ser igual a menos 4 menos 1, que dá menos 5. Beleza? Então, quanto vai valer o A? O A vai ser igual a menos 5 dividido por 5. Então, esse 5 aqui passa dividindo, que vai dar menos 1. Beleza? Então, o A aí o parâmetro A aí da nossa função, ele vale menos 1. E o B, como que a gente descobre agora? Basta substituir aqui em qualquer uma das equações. Beleza? Então, eu vou substituir nessa primeira aqui, ó. Mais A menos B é igual a menos 4. Então, quanto que vale o A? O A vale menos 1. Então, fica que menos 1
vai ser igual a... Desculpa, menos 1 menos B vai ser igual a menos 4. Beleza? Ó, então menos 1, que é o A, menos o B igual a menos 4, tá aqui. Então o que eu faço? Eu passo esse B somando aqui, esse 4 somando aqui, e nós vamos chegar então no seguinte resultado, que o B, ele vale quanto? Menos 1 mais esse 4 que vai vir para cá, vai ser igual a 3. Beleza? Então nós temos aí que o A vale menos 1 e o B vale 3. E como nós descobrimos já os valores para os parâmetros A e B, nós já temos condições de determinar a lei de formação da função. Então como que vai ficar aqui a lei de formação dessa função? Deixa eu apagar aqui essa representação de baixo. Vai ficar assim, ó. Então, f de x, eu apagar de baixo, só apaguei as duas, né? Então tinha f de x igual a ax mais b, deixar essa daqui para a gente comparar. No lugar do a, então, vou colocar o menos 1. Então vai ficar assim, f de x igual a menos 1 vezes o x, ou seja, menos x mais o b. Quem é o b? O b é o 3, então mais 3. E essa daqui, então, vai ser a lei de formação da função que está representada aí nesse primeiro gráfico do item A. Mas aí assim, como eu falei para vocês, a ideia aqui não era resolver simplesmente a questão, tá? Até porque essa questão aqui era uma questão bem simples, né? Vocês conseguiriam resolver tranquilamente com tudo que nós já vimos. Eu escolhi ela para a gente poder explorar o máximo possível tudo que a gente conseguir aqui, né, daquilo que foi visto aí em relação à função afim, beleza? Então, recordando aí, primeiro ponto que a gente viu hoje, que o gráfico é uma reta, a representação geral aqui, a forma algébrica dela é f de x igual a x mais b, e que determinar a lei de formação é descobrir justamente quem são esses parâmetros A e B. E a estratégia que a gente usou aqui, a primeira, foi organizando um sistema de equações a partir de 2 pontos dessa reta, de 2 pontos dessa função. Beleza? Então, por enquanto, a gente está nesse ponto. Mas agora a gente vai explorar outras coisas. Beleza? Então vamos lá. Uma coisa que eu quero comentar aqui com vocês agora é o seguinte. Reparem que o parâmetro A aqui, ele deu menos 1. Ele é um número negativo. Toda vez que o A for um número negativo, certo? Toda vez que o número que multiplica o x aqui ele for negativo, nós vamos ter uma função decrescente, tá ok? Então, como que a gente identifica aí a função decrescente? Graficamente, de forma bem intuitiva, a gente consegue ver aqui ó, que os valores do y, aqui os valores da função estão diminuindo, certo? Conforme eu vou avançando o x. Então, ó, quanto maior é o x, conforme vai crescendo o x, menor vai ficando o y, que está sendo representado aqui por essa reta. Tá ok? Então isso aqui é característica de uma função decrescente. Quanto maior o x, menor o y. Beleza? E, algebricamente, olhando para a lei de formação, como eu falei para vocês, basta olhar para o número que multiplica o x. Se ele for negativo, a gente já sabe que a função é decrescente. Beleza? E esse A aqui, ele vai ter um nome especial também, que é a taxa de variação da função. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a taxa de variação ali no item B. Tá ok? Como que calcula isso de outra maneira, né? Aqui é uma forma da gente conseguir chegar na taxa de variação, mas dá para descobrir isso direto, beleza? A gente vai ver isso lá no item B. Então assim, toda vez que eu tiver a taxa de variação negativa, essa função vai ser decrescente. Continuando, olhando ainda aí para essa função, o que nós podemos fazer? Nós podemos identificar qual é esse ponto aqui, que é justamente o ponto onde a função está cortando o eixo y. Tá? Lembram-se disso? Né? Quem que vai ser esse ponto aqui onde a função corta o eixo y? Então, acompanhem aqui comigo. Dá para a gente determinar isso. Então, vamos lá. Quando a função cortar o eixo y, a princípio aqui eu não sei qual é a coordenada y, eu não sei qual é essa altura aqui. Mas uma coisa eu sei, que a coordenada x ela vai ser igual a 0, porque ela não pode nem estar para frente aqui e nem para trás, ela tem que estar exatamente em cima do eixo y. Tá? Então, como que eu posso fazer? Conhecendo a lei de formação dessa função, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso calcular o valor da função quando x é 0, ou seja, eu posso calcular o f de 0. Olha só, f de 0 vai ser igual a quê? A menos x, o x no caso 0, né, ó, menos 0, mais o b que é o
3. Beleza? E quanto que dá menos 0 mais 3? O f de 0 então vai ser igual a 3. Então, a coordenada y do ponto onde essa reta está cortando o eixo y aqui, ó, né, onde ela intersecta aqui o eixo y, é o ponto de coordenadas 0 para o x e 3 para o y. Então, esse valor do y aqui é 3. Beleza? Ó, então, aqui nós descobrimos que é 3. Agora, olha que curioso. 3 é justamente o valor do b. Então, assim, pessoal, sempre, quando você tiver a lei de formação de uma função, é só você olhar aqui para esse parâmetro b, tá? Que é o 3 aqui no caso, e esse aqui é o ponto onde essa função vai cortar o eixo y. Então, não precisa nem fazer essa continha que eu fiz aqui com vocês. Direto a gente já sabe que o b sempre vai ser onde a função está cortando o eixo y. Beleza? Então, fica aí a dica para vocês. Lembrem desse fato que ajuda bastante. Tá? Inclusive, quando a gente for usar outras estratégias para determinar a lei de formação, como a gente vai ver aí na próxima, no item B aí da nossa questão. Ok? Bom, então, aqui é o ponto onde corta o eixo y. E aí, a gente pode descobrir também esse ponto aqui, que é onde ela está cortando o eixo x. Beleza? Como que faz para determinar ali o ponto onde ela corta o eixo x? Ou melhor ainda, vamos lembrar lá, qual que é o nome dessa coordenada x aqui, né, onde a função corta o eixo das abscissas? O nome que a gente utiliza é o zero da função. Então, lembrando, né, o que é o zero da função? É o valor de x aqui, onde onde o gráfico da função vai estar cortando o eixo das abscissas, o eixo horizontal aqui. Então, como que a gente calcula aí esse zero da função? Basta a gente fazer o seguinte, vai ficar assim, menos x mais 3, que é o f de x, que é a função, a lei de formação dela, tem que dar quanto? Tem que dar 0, beleza? Por quê? Porque o resultado aqui, nós queremos saber qual x, né, para qual x que o y é 0, beleza? E aí como que fica para resolver isso? Só passar o x lá para o outro lado, vai ficar que x é igual a 3. Ah, então é sempre igual a b? Nada a ver, gente. Isso aqui foi só coincidência, tá? Beleza? Então, para esse caso particular, deu 3 aqui e 3 aqui, mas isso não tem nada a ver. Para descobrir o ponto que corta aqui o eixo x, a gente tem que fazer, então, a função sendo igual a 0, ou seja, o f de x igual a 0. Beleza? E esse ponto aqui, então, é o ponto também de número 3. Ok? Então, recordamos aí também como se calcula o zero da função. E aí tem mais uma coisinha ainda, uma última coisa que eu quero trabalhar com vocês, ainda nessa mesma questão. Então veja, gente, como eu já falei, eu vou reforçar aqui com vocês. A ideia é a gente explorar ao máximo tudo que der, né, desse gráfico aqui, dessa única questão. Então a gente retomar aí os assuntos que foram estudados e não chegar à solução, porque a solução a gente já chegou faz tempo. Beleza? Bom, então o que a gente vai fazer agora? Eu vou usar esse valor aqui, esse zero da função, para fazer o estudo do sinal da função. Né? Foi uma das últimas coisas que a gente estudou ali sobre a função afim, o estudo do sinal. E o que é o estudo do sinal da função? Vamos ver se vocês lembram. No estudo do sinal, a gente tem que identificar para que valores de x que essa função é nula, né? Ou seja, que ela é igual a 0, para quais valores de x que essa função é positiva e para quais valores de x que essa função ela é negativa. Isso é fazer o estudo do sinal da função e a gente vai fazer isso a partir desse valor que nós acabamos de encontrar, que é o valor do zero da função, é onde a função corta o eixo x. Beleza? Então vamos lá. Fazendo aqui o estudo do sinal da função, como eu falei para vocês, nós temos que indicar então essas 3 informações. Primeira delas que a gente vai conseguir, dessa forma que eu acabei de mostrar aqui, é o zero da função. Então minha resposta vai ficar assim, o f de x vai ser igual a 0, quando aqui, nesse caso? Quando x for igual a 3. Então, no estudo da função, a primeira coisa que a gente vai fazer é indicar esse ponto aqui onde a função corta o eixo x. Beleza? Então, o zero da função. Então, essa função é nula, ela é igual a 0 quando x vale 3. Beleza? O que a gente vai fazer agora? A partir desse ponto aqui, a gente vai analisar o que acontece antes dele e depois dele. Tá ok? Então, vamos olhar aqui, ó. Antes do x, no caso dessa função aqui, o que está acontecendo com os valores do y? Eles são todos maiores que 0, são todos positivos, concordam?
Para esse x aqui, o y vai ser um valor maior que zero. Para esse também, para esse também. Se a gente for voltando cada vez mais esse valor vai aumentando ali, vai ficando, né, sempre positivo. Beleza? Então daqui para trás os valores estão todos para cima aqui, são todos positivos. Tá ok? Então, a função, como que isso fica lá na resposta? A função ela vai ser positiva, ou seja, ela vai ser maior que zero, quando, nesse caso aqui, quando o x for menor do que 3. Então é assim que a gente vai dando a resposta ali. Então a gente analisa lá no gráfico, ó, antes do 3 está tudo para cima. Então quer dizer que antes do 3 a função ela é maior que zero, ela é positiva. Ok? E para frente aqui do 3, o que acontece? A função ela está para baixo do eixo x e ela vai sempre ficando, né, com valores negativos aqui. Ó. Então daqui para frente sempre eu vou ter um y negativo. Então nós dizemos que a função f de x aqui ela vai ser menor que zero, nesse caso aí, em que o x é maior do que 3. Então, isso aqui é a resposta que a gente apresenta, né? É um tipo, né? um exemplo de resposta que a gente apresenta quando se pega o estudo do sinal da função. Então, qual que é o caminho aí? Identificar primeiro o zero da função e ver o que está acontecendo antes e o que está acontecendo depois. Então, no 3, a função era zero, conforme nós vimos aqui. Para valores menores que 3, ela era positiva, ó. Estava toda para cima aqui do eixo y, e para valores maiores do que 3, né, de 3 para frente, ela era negativa. Todos os valores de y estavam para baixo do eixo x aqui, para baixo do zero. Para frente aqui, para baixo o valor do y. Beleza? Então, esse aí foi o estudo do sinal da função. Bom, pessoal, então, depois desse monte de informação que eu passei para vocês ali no item A gente vai agora para o item B. Mas calma, a gente vai retomar algumas coisinhas, mas vai ser mais light agora, para a gente encerrar aí. Então no item B acontece o seguinte, é dado esse outro gráfico aqui e pede também a mesma coisa, a lei de formação. E aqui eu quero mostrar para vocês então uma outra estratégia para a gente conseguir a lei de formação de uma função afim. Meio que ficou subentendido isso ali no item A, mas eu vou reforçar agora aqui no B, beleza? Então, sabendo que é uma função afim, nós sabemos que ela tem essa forma aqui, né? Então isso a gente discutiu ali no item A também, f de x igual a ax mais b, ok? E lá no item A nós vimos o quê? Que esse A aqui, nós recordamos que ele é a taxa de variação da função e que esse b é onde ela corta o eixo y. Então vejam que só olhando para o gráfico ali, né, e fazendo apenas um cálculo, a gente vai conseguir determinar essa lei de formação. Observem aqui comigo. Quem é o b então? Onde que essa função está cortando o eixo y? Está cortando aqui exatamente no ponto de coordenadas 0 para o x, sempre vai ser 0 para o x quando estiver cortando o eixo y, e 2 para o y, beleza? Então, esse b aqui vai ser o número 2. Então, a gente já tem aqui quase pronta a lei de formação da nossa função. Então, vai ser alguma coisa aqui, multiplicando o x, mais 2. Porque esse 2 é justamente onde ela vai cortar o eixo y. Beleza? Então isso nós recordamos ali no item A. E aí, como que a gente calcula a taxa de variação da função? Como que a gente descobre esse A? Olha, bastante simples aqui. Vamos lá. Então, conforme nós vimos, o que é a taxa de variação? É o quanto esse y aumenta ou diminui quando eu vou aumentando unidades aqui da coordenada x. Então, conforme eu vario o x aqui, o y também varia. Tá? Então, a taxa de variação é a relação que existe entre essas duas variações. Então, vamos lá. Eu vou fazer o que aqui? Eu vou descobrir qual que foi a variação do x, certo? Que resultou nessa variação aqui do y. Então, conforme eu variei esse x, o y variou esse tanto aqui. Beleza? E eu quero saber exatamente qual foi essa variação. Tá? O quanto isso cresceu, né? Com que velocidade que isso cresceu. Então, vamos lá. Qual foi a variação no y aqui? Então, o y foi do 2 até o 4. Então, quanto que ele variou? Ele variou 4 menos 2, que é igual a 2. Tudo bem daí? Então, ó, chegou no 4, partiu do 2. 4 menos 2. Beleza?
E o x aqui, o que aconteceu com o x? Ele saiu do 0 e foi até o 3, beleza? Então, chegou no 3, partiu do 0, 3 menos 0, a variação total aqui foi 3, tá ok? Então a variação no x foi 3, no y foi 2. Então a nossa taxa de variação vai ser dada pelo quê? Pela variação no y, ou seja, por 2 dividido pela variação no x, que foi quanto? 3. Então, a taxa de variação dessa função é 2 terços, tá ok? Então, como que fica ali a nossa lei de formação? Vai ficar desse jeito aqui, que f de x é igual a 2 terços de x mais 2, ok? E aí, estamos finalizando aí a nossa segunda questão, ou melhor, o item B da questão número 12, lá da página 39, ok? Então, chegamos aqui à lei de formação da função representada nesse gráfico aqui. Então, o último ponto, né, lembrando que isso aqui é uma revisão, a ideia não é só a gente ficar aí resolvendo questão, mas explorar tudo que essa questão permite. Aproveitar para dizer que essa função é crescente. Como que a gente identifica isso? Graficamente, ó, ela está crescendo de forma bem intuitiva, a gente consegue ver isso graficamente. Quanto maior o x, maior o y. Então, ela cresce assim, ó. Eu aumento o x, aumento o y também. Beleza? Então, por isso que ela é crescente. E, algebricamente, olhando para a lei de formação, como o a ele ficou positivo, como a taxa de variação é positiva, essa função está crescendo. Então, por isso ela é uma função crescente. Bom, pessoal, então é isso. Chegamos aí ao final da nossa revisão. Espero que vocês tenham recordado aí os assuntos que nós estudamos aí nesse período, né? Nesse período aí de mais de um mês já. Lembrem que vocês têm ainda as aulas à disposição, então alguma coisa que eu falei mais rápido aqui, se quiserem dar uma consultadinha lá, dar uma olhada no material, que vocês vão recordando aí todos esses assuntos, beleza? Então, continuem firmes, fiquem bem, né? Aproveitem aí esse momento também para crescer, né? Então, todo momento aí é um momento de crescimento também. Grande abraço para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau!